Algumas perguntas surgem bastante quando a gente vai começar a atender os pacientes de lipedema na primeira consulta, que é o que faz piorar a evolução do lipedema? Quais são os gatilhos que fazem piorar? Bom, acho que o primeiro gatilho e o principal são os gatilhos hormonais. Aliás, muito provavelmente, se você tem lipedema, você deve ter percebido que logo depois da primeira menstruação, que é quando vem a primeira alteração hormonal, existe aquela diferença já do quadril um pouquinho mais largo, da coxa um pouquinho mais grossa. Então, o estrogênio é o principal responsável por isso. Algumas pacientes relatam que, além da questão da menstruação, depois do uso de anticoncepcionais, do início desse uso de anticoncepcionais, essa diferença aumentou, esse acúmulo desproporcional apareceu mais. Algumas pessoas relatam que depois da gestação isso aconteceu, e a depender do estilo de vida e de como foi a evolução do problema e da genética, algumas pessoas falam até que isso começou depois da menopausa, né? Então, as alterações hormonais são o principal gatilho aí. Fora isso, existem algumas outras alterações que vão fazer com que esse lipedema piore um pouco mais rápido e avance. Então, por exemplo, alterações relacionadas à questão calórica. A gente sempre fala de calorias em relação à quantidade. Então, estar com aumento de peso, obesidade ou consumir uma maior quantidade de alimentos faz com que você tenha uma progressão mais rápida desse lipedema. Outra questão relacionada às calorias é a qualidade das calorias. A gente às vezes consome alimentos que têm uma maior quantidade de ultraprocessados ou uma quantidade maior de açúcar, alimentos que trazem mais inflamação, e isso tudo vai fazer também com que você tenha uma progressão mais rápida do seu lipedema. Além disso, existe também uma questão relacionada à parte de calorias, que é relacionada ao gasto das calorias. Então, os exercícios. Existem sim exercícios que são mais importantes para serem feitos, mas o mais importante é você fazer algum tipo de atividade física. O sedentarismo está muito relacionado à presença e à piora do lipedema. Além disso, tem também, claro, uma alteração metabólica, né? A tal da flexibilidade metabólica também é uma coisa que pode fazer com que o seu lipedema piore um pouquinho mais rápido. E fugindo dessa parte aí das calorias, a gente fala muito de inflamação. Tudo que leva à inflamação piora a fibrose, que vai fazer com que essa gordura aumente também mais rápido, piorando a questão dos nódulos e os sintomas também de dor. Além da questão calórica, a gente fala bastante também de fatores inflamatórios que podem piorar a evolução do lipedema. Então, por exemplo, a questão do sono, se você dorme mal ou se você dorme poucas horas por noite, é um fator que pode levar à piora. As alterações do funcionamento do intestino também. A microbiota é uma coisa que a gente tem dado bastante atenção, tanto porque ela pode aumentar a permeabilidade aí do intestino, né? Como a própria alimentação também pode fazer com que essas bactérias ali que estão dentro do intestino variem bastante e aumentem a inflamação. O estresse também é um fator muito importante. Eu sei que a vida em São Paulo, o trabalho, às vezes filho, é uma coisa que gera mais estresse, mas o manejo do estresse é uma coisa importante, porque essa inflamação também pode acelerar a evolução do lipedema. A presença de doenças autoimunes, como a tireoidites ou até mesmo lúpus, artrite reumatoide, também é um outro fator que pode potencializar a inflamação no seu lipedema. A presença de varizes pélvicas, mesmo que sejam essas varizes mais iniciais, como vasinhos, essas veias que ainda não são saltadas na pele, também são coisas que podem piorar a inflamação. As alterações de quanto de água você bebe também é uma coisa que pode ter influência. A própria hidratação da pele também. Alterações ortopédicas como bursites, tendinites, enfim. Você vê que a gama de coisas que podem piorar o seu lipedema é bem grande. Então é importante que você consiga observar esses fatores, tentar entender o que é que tem feito você ter mais dor ou mais desconforto no seu lipedema, e assim que identificar esses gatilhos, conseguir fazer um manejo correto de todos esses fatores, tanto calóricos quanto inflamatórios, para obter o controle da doença o mais rápido possível.